Fala pessoal, Torugo aqui com mais um vídeo. Teve patch notes ontem. Meio padrão aqui, 5 personagens novos, mais balanceamento. E dessa vez teve o extra que fizeram o rework do Deidara. Eu vou deixar pra falar por último, porque é como se fosse um novo personagem, né? Mas aí pra esse vídeo não se estender também, pra não ficar muito longo, depois vai ter um vídeo separado somente sobre os 5 personagens novos. Só adiantando, eu vi bastante potencial de alguns deles já pra entrar no meta. Mas então vamos seguir primeiramente aqui com os balanceamentos. Curiosamente, só 2 nerfs nesse patch. Eu acho que o Izuna era bem óbvio, né? Eu até tinha pensado em fazer um vídeo sobre o Izuna e tal, mas considerando que o patch já ia sair e era muito provável que ele tomasse nerf, eu preferi não fazer. E a Tsumi também, que é um personagem muito forte. Então, 2 nerfs que fazem sentido. Porém, a gente percebe que tem bastante coisa forte, bastante time do meta que passou intocável, né? Vou falar um pouco sobre isso no final. Mas enfim, vamos primeiro para os nerfs aqui. O Izuna com a sua win rate totalmente absurda de 75%, totalmente quebrado. A utilização muito grande também, 29%. Basicamente a cada 3 partidas, uma ia ter o Izuna. Sempre presente no meta, sempre tipo... Eu acho que ele era o melhor usuário de Genjutsu barato, assim. Tipo, eu quero usar uma energia só, usar Genjutsu e tipo, conseguir stunar e dar dano e tudo mais. Então eles deram um nerf nele que era um dos caminhos, né? Eu acho que eles tinham 2 opções para nerfar. Eles poderiam manter com 0 de cooldown, porém aumentar o custo, fazer custar um Genjutsu e um random, dessa forma fazendo com que ficasse menos spamável, mas eu acho que essa mudança atual é a mais saudável possível. Basicamente a parte mais importante é que o cooldown foi de 0 para 1, então tu não vai poder ficar spamando, né? E agora o dano quando alguém bate nele, antes era 15, baixou 5, foi para 10. Isso aqui é bem importante porque tinha uma sinergia com o Jiraiya, né? O Jiraiya Shippuden, que ele botava o Wild Lion, Kage, negócio assim no Izuna. E toda vez que tu usa uma skill, tu leva 25 de dano, ou tu leva 15 e é stunado, se for strategic. Então assim, somando os 25 do Jiraiya mais os 15 do Izuna, quando tu batia nele pra, tipo, cancelar o Affliction de 25, tu ia tomar 40 em quem tu bateu, né? Então era uma sinergia muito forte. Foi um nerf bom, porque para uma skill de uma energia só ele tava fazendo muita coisa, né? Stunava, dava o dano se passasse, se não passasse dava o dano em outro, então assim, 10 é um dano mais controlável. E agora com o turno de cooldown ficou bem melhor, né? Eu não acho que ele vai sumir completamente. Cara, ainda é muito forte, ainda é um personagem muito forte. E agora nesse turno de cooldown, de certa forma tu ganhou um incentivo muito grande para tu usar a skill de setup dele, né? Que tu marca alguém e quando o cara usar uma skill, as tuas skills vão custar random. Então, com certeza vai ser muito utilizado ainda, mas esse win rate absurdo vai cair. As partidas jogadas com ele também vai cair, né? Acho que é natural. Mas consigo ver ele facilmente sendo encaixado em vários times ainda. Time de balanceamento acertando mais uma vez aí. Outro nerf foi Natsumi, que também tá com win rate alto, não tão absurdo, né? Mas ainda alto. E usado um pouco menos até. Pela minha percepção, eu acharia que ela seria mais usada, mas talvez isso seja apenas em partidas de elo mais alto e tudo mais. Mas, enfim, fizeram basicamente o tratamento de Izuna aqui, a Passing Fang, que é a skillzinha dela que custa um Taijutsu, né? Ela não tinha cooldown e agora foi pra 1. Também é interessante porque vai incentivar a usar o setup do cachorro lá, né? Que tu ganha damage reduction e depois tu vai ter substituir a skill pela mordida e aumenta o dano da Passing Fang também. Então, interessante porque é um nerf, só que ao mesmo tempo ele te leva pra uma outra linha de play que deixa o personagem ainda forte, né? Tipo, a Tsumi já tem o Flashbang, que na minha opinião é uma das skills mais fortes do jogo. Por um random, tu deixa o teu time invulnerável a tudo, menos Affliction. E essa skill do Passing Fang também é 30 de dano, piercing e 2 turnos que o cara não pode usar stun, então extremamente forte. O problema dela ter 0 cooldown é que tu podia dar em um personagem, depois no turno tu dava no outro, e daí tinha 2 personagens do time inimigo que tipo, não poderiam usar stun, e isso era simplesmente muito forte, na minha opinião. Então, outro nerf acertado. Eu acho que eram os principais 2 ofensores do meta. Talvez eu colocaria o Mifune, mas o negócio é que o Mifune por si só eu não acho que é o suficiente para ele tomar um nerf. Talvez abaixaria um pouco de dano dele. Mas enfim, isso aí eu posso falar mais pro final ou algum vídeo separado, né? Talvez até um vídeo separado sobre personagens que escaparam do nerf nesse patch. Vamos pra parte de buffs agora. O Edo Tensei Deidara recebeu um buff. Cara, um buff bem interessante. Katsu, que era a skill dele, ela dava alvo em um inimigo aleatório. Agora tu vai escolher em quem que tu vai usar a skill. Bem forte, dava pra ver que ele era pouquíssimo jogado, win rate balanceado até, mas uma amostragem muito pequena.
E, cara, ficou muito bom, porque ele já tem skill que aumenta o dano do Katsu, né? Ele tem dano em área. E tem aquele counter dele que também faz o cara levar mais dano. Então agora tu podendo dar alvo, cara, é uma skill que ela tem um custo efetivo muito bom, né? Por um random ela dá 20, 25, 30 de dano, dependendo do setup. E ainda deixa ele invulnerável a skills strategic, se eu não me engano. Então existe uma possibilidade muito maior dele ser jogado. O counter dele é muito bom. Apesar dele não ser puramente invisível, né? Ele aparece quando foi usado, só não aparece em quem. Mas exerce uma pressão muito forte. Então é um personagem interessante, cara. Consigo pensar que ele possa aparecer em alguns times, com certeza. Outro também que estava sendo pouquíssimamente utilizado, em rate extremamente baixo. Cara, acho que ele é meio que até um meme na comunidade, né? Por ser o pior pain, o pior path de pain que existe. Baixaram o cooldown, baixaram o custo, né, do Energy Shield. Em vez de custar um azul e um random, agora custa só um azul. Dá até, tipo, digamos, uma modernizada, né? Porque cada vez mais personagens com alto custo, eles vão ficando outdated, né? Porque os novos, eles são muito chakra efetivo, tá ligado? O que tu quer fazer, a maioria dos times fazem hoje em dia, é 3 personagens que tem bastante skill, que usam só um chakra, e daí todo turno tu faz 3 coisas, tu faz uma coisa com cada personagem, né? Isso te dá uma aceleração muito maior e... Então, assim, toda skill que custa uma energia e um random, ou 2 energias, ela tem que ser muito valiosa para valer o alto custo que tu tá pagando nela. E o Energy Shield do Preta Path não vale a pena, então foi uma mudança interessante. Ele tem algumas skills interessantes, principalmente aquela que stuna e aumenta o dano que tu leva, né? Aumenta 10 de dano de todas as skills que tu leva por um turno. Pode ser que ele apareça mais, não acho que ele tá forte o suficiente ainda, mas eu acho que pelo menos vai tirar um pouco ele desse status de personagem full meme. Inclusive era horrível fazer a missão dele, cara, de ganhar seguida, então pra quem não fez a missão agora, acho que fica um pouco melhor de usar isso aqui, cara. Nossa, era muito ruim usar isso aqui, velho, na moral mesmo. O Yondai Mikazekage, também Edo Tensei. Gold Dust Waterfall, a skill agora faz com que o alvo ignore todas as skills helpful por um turno. Esse tipo de efeito é sempre muito interessante, cara, porque tem times que isso é muito importante. Tu conseguir deixar o cara imune a efeitos de aliado, muitas vezes é a diferença entre tu ganhar o jogo ou tu perder. Então realmente é uma parada muito efetiva. Talvez não seja em todos os matchups que isso seja importante, mas, cara, tu ter esse tipo de utilidade no personagem é extremamente forte. E buffaram dano também do Gold Dust Shield de 10 para 15. Buffzinho interessante, né? 5 de dano é sempre relevante, na minha opinião, porque tu consegue encaixar novas matemáticas para fechar o 100 de dano. Então, buff interessante, personagem pouco jogado também. Pode ser que ele apareça. Outro buff foi no Edo Tensei Yota. Personagem que quando saiu eu achei que ele seria mais usado, mas ele acabou se provando ser meio fraco até, de certa forma. Dá pra ver aqui, até que ele tem uma quantidade ok de partidas jogadas comparado ao resto. A Preta Path tem menos. O win rate abaixo dos 50%, então dá pra se entender que um buff nele faria bem, né? Pra tentar deixar o personagem viável. Primeiro buff foi no counter dele. Agora skill dá 15 de dano piercing. E o inimigo counterado vai ter os custos das suas skills aumentados por uma energia random por um turno. Esse tipo de efeito aqui também é muito forte, cara. Porque ele é o pseudo stun que eu chamo, né? Se tu quiser usar uma skill com o personagem, tu vai ter que pagar muito caro. E se é uma skill, por exemplo, de uma energia, normalmente não vai valer a pena tu pagar 2 energias nela. A não ser que seja uma situação de game state muito específica que tu precisa fazer isso, né? Então, bem interessante. E a Water Wave dele subiu também 5 de dano, foi de 25 para 30. Mais uma vez entrando no lance das matemáticas, né? Pra tu fechar sem 0. Ficou interessante, cara. Ele tem aquela skill de dano em área, né? Também que dá 5 de dano e vai estacando. Dá pra pensar em alguns times com ele, até time específico de dano, um dano baixo, mas que vai estacando, né? Ele com o Aoba, que é o carinha do Corvo, que tem basicamente skill que é igual do Yota. E, se não me engano, tem um Kakuzu também que faz isso. Então, talvez possa ser que brote algum tipo desse time que fica dando um chip damage, só que vai estacando e se protegendo, e tem counter e damage reduction. Um time bem pra encher o saco mesmo, e isso é difícil de lidar. De qualquer forma, foi um bom buff. Acho que é um personagem que estava precisando. E aí vem um buff de uma personagem que já foi buffada no patch passado, se eu não me engano. Eu esperava que ela seria mais usada, mas
acabou não sendo. Dá pra ver que não teve tantas partidas jogadas, o win rate tá relativamente balanceado, apesar da baixa amostragem também. Mas eles deram um buff aqui que foi sensacional, cara. Eu sinceramente acho que esse buff vai deixá-la muito mais viável. Que agora o efeito o efeito de stun do Water Trumpet, ele pode ser usado em qualquer inimigo. Antes o que acontecia? Tu tinha que usar primeiro o lava não sei o que no cara, e daí somente aquele inimigo ficava marcado. Se tu usasse o Water Trumpet nele, ele ia ser stunado. Agora tu usa a outra skill em um personagem e o Water Trumpet vai stunar qualquer outro que tu conseguir. Então isso faz com que fique muito menos teleguiado também, tu possa ter mais variedade. E ela tem um dano muito consistente, né? Porque se tu usa o Water Trumpet depois do lava, tu dá 25 de dano, né? Então ela dá 25 mais 25, pode ficar spamando. Ela é uma atacante bem custo efetivo e, cara, esse buff é bem interessante nela. Tipo, eu já consigo imaginar ela sendo viável. Ela tem aquela skill também que dá dano em área e deixa todo mundo invulnerável a skills de aliado por um turno, também extremamente forte. Então, cara, a tendência é que ela apareça, sinceramente. Eu acho difícil que ela continue não aparecendo. E eu acho que se buffar mais, fica muito forte, na minha opinião, né? Vamos ver o que a história vai dizer, né? Conforme for se desenvolvendo o meta desse mês. Temari Shippuden, pouquíssimamente utilizada também. 129 partidas só. Um rate baixo. Aqui é uma mudança interessante. Eu acho que dá uma modernizada nela. Ela tinha aquela skill de proteção ao aliado, que não deixava morrer e reduzia dano, né? Custava uma energia verde, custava um taijutsu. E agora custa apenas um random. Então é aquela coisa de tu não ter que depender do RNG, do chakra, pra tu poder fazer a proteção, né? Bastante personagem já tá com skills de proteção custando apenas um random. Então é uma coisa que é até natural que teve essa mudança nela. Com certeza vai ajudar um pouco. Não sei se é o suficiente pra puxar ela pro meta. Mas é uma quality of life, assim, muda bastante. Tu não ter que depender de uma energia específica pra poder proteger, né? Apesar de ser uma proteção muito forte. Eu acho que ela precisava e com certeza vai aumentar um pouquinho o win rate dela. Não sei se muita gente vai usar, mas foi uma mudança bem interessante. O personagem aqui que eu acho que o que mais mudou, tirando o rework do Deidara, né? É o Kakuzu padrão. Eles seguiram bastante nesse lance também de modernizar, né? Deixar o personagem mais atualizado, porque todas as skills dele custavam 2 energias. E assim, elas eram boas, mas era custoso demais. Hoje em dia, como tu pode ver aqui, vale muito mais tu pagar uma energia para dar 20 de dano do que tu pagar 2 para dar 30 e mais um efeito extra. Muito mais pelo preço que tu tá pagando para tu usar isso, né? Então a primeira skill aqui, o dano baixou de 30 para 10, 30 para 20, baixou 10 de dano. Ela dá piercing damage em vez de dano normal. E agora ela custa só uma energia blue, em vez de uma azul e uma random, né? Então ela ficou custando só uma energia. 20 de dano piercing, extremamente efetivo. Boa mudança, na minha opinião. A segunda skill agora ela dá 20 de dano piercing, também baixou de 30 para 20. Ela tem um efeito extra que... cara, isso é forte, hein? Ela tem um efeito extra que permanentemente o inimigo vai dar 10 de dano a menos, não affliction. Cara, é bom. Mas tem o payback aqui, obviamente, né? Não é permanentemente de verdade, digamos. Essa skill termina quando o inimigo usar uma nova skill Harmful. Mas de qualquer maneira, se não for uma skill Strategic, né? Ele vai ter que pagar o preço dando 10 a menos de dano, né? Pra conseguir sair desse lock dele. E o custo de energia foi de um Genjutsu e um Random pra apenas um Genjutsu, né? Apenas uma energia branca. Interessante também, ficou muito mais spamável, né? Agora tu vai poder botar ele num time que todo mundo usa uma energia no geral e poder ficar usando as skills dele de forma contínua. E o Inferno Gust também, a skill ela dá 40 de dano agora no alvo primário, né? Antes ela dava 35. Essa skill que dá 40 de dano no alvo primário e 15 nos dois secundários, se eu não me engano. Cara, ficou interessante. Eu acho que ele tem muito mais possibilidade de ser jogado agora. Eu lembro que até quando eu fiz a missão que precisava usar o Kakuzu, a maioria desses personagens, assim, que não são no meta, né? A gente tem um contato com eles quando a gente tá fazendo as missões, né? Pra pelo menos entender o que eles fazem e tudo mais, porque tu não joga com ele e por ele não ser tão bom, tu acaba não jogando contra, né? Então tu acaba entendendo só depois que tu usa.
E eu achava ele relativamente bom, mas era muito caro fazer as coisas com o Kakuzu, então não vale a pena. Teve bastante bug fix também. Não sei se vale a pena entrar em detalhe em todos aqui. Talvez eu possa fazer um vídeo também cobrindo os principais, né? Os que mais impactam o meta e tudo mais. Mas o time de balanceamento, o time que cuida do jogo, realmente mandando muito bem. Estão sempre fazendo bug fixes e deixando o jogo o mais redondo possível, né? Então fica mais uma vez o parabéns aí para toda a equipe. Eu acho que eles estão fazendo uma manutenção muito boa no jogo, sendo bem sincero. O patch aí de mais ou menos mês em mês, dá tempo do patch se desenvolver, de mudar, de serem descobertos novos metas e novos counters e tudo mais. E sempre vindo com esse balanceamento para tentar dar uma revigorada, né? Deixar alguns personagens mais fortes, outros mais fracos, para que haja essa rotação mesmo dos personagens que estão sendo mais utilizados. Acho que eles estão fazendo isso muito bem. E então agora para fechar esse vídeo específico dos patch notes, vamos pro rework do Deidara. E amanhã eu faço dos 5 novos personagens. Também vou fazer dos que escaparam dos nerfs nesse patch, na minha opinião. E são fortes candidatos a serem nerfados no próximo patch. E depois uma opinião geral e desenvolvimento do meta, conforme eu for observando, né? Eu vou jogar um pouco mais as minhas contas, assim que eu liberar os 5 personagens novos, né? Nas 2 contas, e daí eu passo pra vocês o que eu observei, o que está sendo mais utilizado, o que está forte, o que está fraco, né? E dicas de time para serem utilizadas. Então vamos aí pro rework do Deidara. De cara tu já observa que ele tem aquela mecânica de trocar, né? Troca 2 skills por essas outras 2. Vamos lá então, primeira skill dele. Comecinho lembra um pouco o Datsumi, né? Por uma energia azul no caso. Ele dá 15 de dano piercing a um inimigo por 2 turnos. Então 30 de dano total. Dano piercing sempre muito valioso. Parte interessante aqui também, ó. Durante a utilização dessa skill, o Deidara vai ficar invulnerável a skills mental, que é bem interessante. E o inimigo vai dar 10 de dano a menos com skills energy. Energy está bem relevante no meta. Então esse 10 de dano aqui é relevante. Esse 10 de dano que tu tá tirando. E tu fica invulnerável a skills mental, né? São skills que elas são meio raras, não tem muito personagem que tem. Mas quando tu jogar contra alguém que tem, isso vai ser muito valioso. Tu simplesmente poder ficar imune ao Itachi, por exemplo, que é ao Mangekyo Sasuke também, que tem stun, que é mental. O Edo Tensei e o Fukai também tem skill mental que stuna. Então, assim, são poucas, mas elas existem e normalmente são muito valiosas, né? Skill mental. Então, cara, todos os efeitos são relevantes. E pra melhorar, cada vez que tu usa essa skill, o Art is a Bang, que é a skill de explosão final dele, dá 5 de dano a mais, né? Esse vai estacando permanentemente até tu usar a skill, obviamente. Então tu vai estacando muita coisa, né? Uma skill que por uma energia ela faz bastante coisa. Tem um de cooldown. Cara, muito bom. Sinceramente, muito custo efetiva. A segunda skill dele dá 20 de dano em um inimigo. Por um turno, o Deidara fica invulnerável a skills energy. Então, interessante. Mais um tipo de vulnerabilidade. De acordo com o que tu estiver jogando contra, isso acho que vai ditar mais quando que tu usa tal skill. E essa skill não tem cooldown, né? Então, na teoria, tu pode spamar ela e ficar invulnerável para sempre a skills energy. Muito forte. Além de diminuir as skills de dano físico do inimigo por 10 de dano. Também physical é um tipo de skill muito utilizado, até mais do que energy, eu diria. Mas seriam as duas principais, né? Cara, tu poder ficar invulnerável a energy e diminuir dano physical é muito bom. E essas reduções de dano, elas sempre acabam impactando na matemática para fechar 100 de dano, então tem um valor muito grande aqui, com certeza muito grande. E também ela tem o mesmo efeito de cada vez que for utilizada, tu vai dar 5 de dano adicional no Art is a Bang, vai estacando de forma permanente até tu usar a skill, né? Então vamos aí pra Omega Skill dele, aquela skill que era horrível no Deidara antigo, né? Tu usava ela e ela só procava quando ele morria, aí o cara deixava pra matar o Deidara no final e não dava o dano e ganhava o jogo. Um clássico. Também era um personagem tratado muito como meme, né, o Deidara, porque, cara, a skill dele não tinha como. Tipo, o cara teria que jogar muito mal, focar o Deidara pra levar o dano, né? Então faz sentido esse work. E agora, pelo que eu vi, ela ficou uma skill totalmente insana. Vamos lá, então. Ele dá 25 de dano a todos os inimigos. Dano em área forte. O Deidara vai morrer quando usar essa skill.
A skill não pode ser counterada nem refletida, e a morte do Deidara não pode ser evitada de maneira alguma. Então realmente é temático, né? Ele vai se explodir e vai dar um dano em área insano. A parte legal é que tu vai estacando 5 de dano cada vez que tu usa as outras skills. E cara, tu consegue facilmente chegar a pelo menos 35 de dano em área, talvez até 40, né? Mas eu acho que 35 é o padrão para tu conseguir usar essa skill. E por 3 energias, sendo 2 específicas, é meio caro. Porém é muito forte, né? Lembrando que normalmente tu vai querer usar isso quando o Deidara tiver com baixo HP. Então quando ele tiver abaixo de 30, 20 de HP, e ele já iria morrer no próximo turno, vale muito a pena tu usar isso, né? A parte que não pode ser counterada nem refletida também é muito forte. Counter sempre vai ser proeminente no meta, né? Sempre vai ser algo muito bom. Reflection é um pouco mais raro, mas é bem interessante quando não pode ser nenhum dos dois, né? Que daí é 100% garantido. Dano em área interessante, cara. Eu acho que tem um potencial bem alto. Mas a parte legal é que as outras skills dele, elas são tão efetivas que não necessariamente tu vai precisar usar o Arts Bang pra ele ser um personagem forte, né? Então acho que eles mandaram bem aqui. E além de tudo, agora a gente chega na segunda metade das skills dele, que é o Clay Mode, que era a skill de setup dele antes, né? Que mudava o efeito das skills. Quando ele usa, ele ganha 5 pontos de defesa destrutível. Esse efeito estaca. A primeira vez que essa skill é utilizada, ela vai substituir a primeira skill e a segunda por essas duas skills de baixo. Por suas versões alternativas. A segunda vez que o Deidara usar essa skill, ele vai reverter de volta para as versões originais e vai ganhar, obviamente, os 5 de defesa destrutível, né, permanente. Interessante para ele ter uma proteção, né, para ele conseguir se proteger o máximo possível de dano e depois ele conseguir estacar bastante para dar um dano mais alto, né, na sua skill final. Então vamos lá, dá para ver que essas duas skills elas já vão pro lado mais custoso, né? Ela custa um ninjutsu e um handle, e a outra custa 2 handle. A primeira skill ela dá 30 de dano piercer em um inimigo. Por um turno, o Deidara fica invulnerável a skills physical. Então, bem interessante, são skills bem prominentes no jogo. E o inimigo vai dar 10 de dano a menos em skill mental. Isso aí já é bem mais nicho, né? Até pela raridade de skills mental. Mas esse tipo de efeitozinho extra sempre é bem-vindo, né? É melhor tu ter isso, por exemplo, do que tu não ter. Então vai ter situações específicas que isso com certeza tu vai tirar valor. Também continua na mecânica, cada vez que tu usar, o Arts Bang vai dar 5 de dano adicional, estacando permanentemente. E ele tem a segunda skill, que é a versão alternativa do Centipede, que parece ser um pouco mais dano em área, né? Por 2 turnos, todos os inimigos vão tomar 10 de dano piercer, toda vez que eles usarem uma nova skill. Então entra naquele caso que se tu quiser usar skill, tu vai ter que pagar. Durante esse tempo eles vão tomar 5 de dano adicional de skills Energy, e o Clay Mode, que é essa skill de troca dele, vai dar 10 de dano, 10 de defesa destrutível adicional. Então ele já está usando isso aqui, digamos, a primeira vez ele ganha 5, usa isso e usa de novo o Clay Mode, vai estar ganhando 15, né? No total 20 do 5 inicial. Muito bom para proteção. E, cara, aumenta 5 de dano de todas as skills Energy, né? Então tu poderia fazer um time focado em Energy, em dano em área, que acaba ficando bem interessante, né? Tem uma sinergia muito grande. Dá pra ver que o kit do Deidara, ele tá com bastante coisa. E, cara, eu acredito que vai ser forte, né? Justamente também por ter essa variedade aqui de poder jogar com um personagem barato, mas se em algum momento tu quiser fazer uma coisa mais pesada, tu tiver uma chakra pool maior, tu vai poder fazer essa troca e usar skills de mais alto impacto, né? Além de ele ter esse finalizador que é o Arts Bang, então assim, ficou muito mais interessante jogar contra o Deidara. Agora tu pode focar ele primeiro até, né? Apesar dele ter a defesa destrutível, vai poder focar ele. Cara, não sei dizer se está necessariamente forte, mas com certeza ele está muito mais viável, né? Talvez demore um tempo até se pensar em alguns times com ele, mas acredito que ele pode aparecer no meta sim. Ele tem bastante desses efeitos extras, né? Ele se protege, fica invulnerável, ele tira dano do inimigo, então tem um potencial muito grande de ser utilizado. Bom pessoal, então esse foi o análise dos patch notes aí. Próximo vídeo vamos falar dos personagens novos. Cara, eu acho que eles mandaram muito bem. Minha única ressalva é que teve coisa que escapou dos nerfs,
mas também é um approach bem interessante tu, digamos, tu querer nerfar o máximo de coisa possível e buffar coisa que tá fraca para tu conseguir manter um equilíbrio, né? Nem sempre é interessante tu sair nerfando tudo, porque daí o jogo vai ficar muito nivelado por baixo. E eu acho que eles deram nerfs assim precisos, né? Aquele nerf que não mata o personagem, faz com que ele continue forte, mas que ele tenha um pouco menos de poder, né? Para que ele acabe ficando no mesmo nível dos outros, né? E tu acaba tendo opções, né? Porque o Izuna, cara, ele tava tão forte que basicamente todo time falava assim, vou fazer um time aqui, pá, o Izuna era o primeiro. Aí tu encaixava outros dois. E, porra, quando chega nesse ponto, assim, tá totalmente desbalanceado, né? Não tem como. Enfim, se você gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal, vou fazer vídeos aí. Não diariamente, mas pelo menos uns 3, 4 por semana, sempre falando de análise de meta, sobre os personagens, balanceamento. Vou fazer umas partidas comentadas também no futuro. E desenvolvimento de meta, dicas de time, faço uns vídeos de teoria geral sobre o conceito do jogo, né? Já dando um spoiler, o próximo que eu vou fazer é sobre tempo, sobre ritmo de jogo, sobre jogar agressivo ou guardar chakra, como que tu prioriza isso, como que tu toma essas decisões, né, de acordo com o time que tu tá usando, a matchup que tu tá jogando. Então eu acho que é um vídeo bem interessante, é um conhecimento que todo mundo deveria ter, se quiser jogar de forma competitiva. Então essa semana aí, bastante vídeo interessante saindo. Se você gostou aí, por favor, volte novamente, né, para acompanhar. E é isso, pessoal, até a próxima. Valeu.